De volta ao Brasil Esportes, e agora o assunto é Vasco, né, André? Ontem o presidente Eurico Miranda atrasou 1 hora, né? A coletiva estava marcada às 2, começou às 3. E ele falou com a imprensa e acabou assumindo o erro. A gente está vendo imagens aí do Zinho e do Jorginho. Por quê? Porque o Eurico Miranda confirmou que a comissão técnica vai continuar. Jorginho, que acumula agora o seu 3º rebaixamento em sua carreira. O primeiro foi diante da Ponte Preta, o segundo diante do Goiás e agora o 3º diante do Vasco. E aí o Zinho, que também participou do rebaixamento. Eurico Miranda também confirmou que vai continuar como presidente, já que ontem a gente adiantou aqui no programa que ele poderia pedir afastamento, né? Que ele acha que ele, assim, tá na cara que ele está doente, né? Dificuldade até para falar, né? A gente viu ontem na coletiva. Então tá aí. A impressão que a gente tem é que o Vasco vai continuar sendo tratada como uma entidade familiar, né, André? E não como uma instituição. O Eurico, ele assumiu a responsabilidade pelo rebaixamento, mas ele culpou o Roberto Dinamite, a arbitragem. Alguns jogadores, entre eles Edmundo, Juninho Pernambuco. Ele não citou os nomes, mas para bom entendedor, né? Que deu a entender que o comentarista que jogou bola, então, ele falou do Edmundo, ele falou do Juninho Pernambucano, pode ter falado do Neto, então, do Casagrande, então, ele não especificou também, né? Mas ultimamente o Edmundo e o Juninho estão sendo... O Edmundo é que está batendo mais. Tá. Então, o Edmundo e o Juninho eles estão certos. E o Eurico ele tem que aprender a absorver essa crítica, porque o trabalho dele não foi bom. E ele também não tem que culpar o Roberto Dinamite, não, porque o Roberto Dinamite também pegou o Vasco numa situação muito ruim das mãos do próprio Eurico. E desses 3 rebaixamentos que o Vasco tem, 2, esse é o segundo do Eurico Miranda, e 1 foi com o Roberto Dinamite. Então, ele assume a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, ele culpa terceiros. A verdade é que, assim, parece que ele pegou a responsabilidade para ele, já que estava com ela em mãos, distribuiu para meio mundo. Agora, eu não acho, assim, que ele seja um mau dirigente. Eu não acho que ele tenha que sair, só se for por problema de saúde. Ele tem que continuar e ele tem condições de fazer o Vasco vencedor, assim como ele fez no segundo semestre. Vai manter o Neném agora, vai manter o Jorginho, vai manter o Zinho. Silva. A boa parte da base do time vai ser mantida. Jogadores que muitos têm contratos, que não têm, alguns ele vai procurar renovar. Então o Vasco vai ser forte no ano que vem e vai voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro em 2017. Isso eu tenho certeza. Nossa, muito sério o que você disse agora, hein? O ano nem começou e você já está falando isso. Que vai voltar para a primeira divisão? Vai? Essa não é uma coisa difícil de acertar. Mas você falou isso no ano passado, não falou que iria voltar para a Série A, o Vasco? O Vasco? Ué, ele estava na Série A. O Botafogo, eu falei do Botafogo, confundi. Que o Botafogo ia voltar, porque é carioca. e foi campeão.